18º Congresso Catarinense de Rádio e Televisão, Acaerte, pensando grande em novos tempos. O maior evento da radiodifusão do sul do país. Patrocínio Fiesc, Celesc, Casan, SC Gás, BRDE, OSESC, Fecomércio, Sebrae e Cicobi. Apoio CREA. Realização Acaerte. André, é com você, por favor. Bom dia a todos. Dizer que é um prazer, uma honra poder estar presente aqui nesse congresso, até porque, na minha gestão, que se iniciou aí em abril do ano passado, uma das primeiras instituições que eu recebi lá na SECOM foi justamente a Acaerte. E isso permitiu que nós fôssemos expandindo um modelo, né, que nós tínhamos de pensamento em comum, que tinha muito a ver com a mentalidade da Acaerte e de outras associações. Eu tenho aqui a ERP presente, outras associações, a MIRT está aqui. E nós, desde esse início, recebemos a SECOM como uma missão dada pelo presidente da República, com aquele seu jeito peculiar de chamar cada um de nós, de inspirar a um cumprimento de missão em favor da pátria. E, como não podia deixar de ser, ninguém faz nada sozinho. E eu tive aí a graça, né, de poder convocar também um time para nos auxiliar nesse desafio que é trazer a modernização do Estado também para dentro da SECOM e mudar ali, fazer algumas adaptações na base de comunicação, uma vez que a própria forma como o presidente da República chegou, conquistou a eleição, ela se baseia numa quebra de paradigmas, em especial de comunicação. Então, muito obrigado, um prazer estar aqui. E vou passar aqui para o Zé Ricardo, em seguida para o Guto. Bom dia a todos. Vou pedir para colocar poucos slides ali, que a gente já tinha deixado preparado com o Fusinato aí. O PowerPoint está com você aí? Tá, né? Pronto. Secretário André já disse aqui do desafio da convocação que o presidente Bolsonaro fez, que o André depois passou para cada um de nós. E a gente traz aqui um slide que é da nossa campanha de novembro. E por que trazer para uma reunião no mês de maio a campanha de novembro? É porque no slide seguinte, aí você pode passar um, por favor? Eu não sei se você vai passando aí, fica mais fácil? Isso, então mais um clique. Acolhedora, mais um, por favor. A Pátria Trabalhadora e a Pátria Honesta, que foi a nossa campanha de novembro. E agora mais um clique para o slide que eu vou entrar no conteúdo nosso. Nossa atuação de criar uma nova publicidade governamental, com um novo olhar, focado na eficiência, ela tem alguns pilares, e eu coloquei aí para a gente poder explanar rapidamente sobre o nosso trabalho ali, para que lá na SECOM nós tivéssemos uma reformulação de como chegar nos veículos, de como chegar na população. Primeiro nós definimos uma linha referencial, depois buscamos uma convergência da mensagem, a eficiência operacional, e aqui o Humberto falou aí da parte da documentação, do digital, é um governo digital, o GovBR é um expoente reconhecido globalmente, né, de mais de 2.000 serviços digitalizados nesse governo, a integração que precisamos fazer e o que eu chamei aí de Brasil todo, que nos slides, logo na sequência, a gente vai falar. Por favor. Na linha referencial, até então, o que a gente encontrou, sem demérito nenhum, mas assim, as campanhas eram feitas de forma isoladas, cada qual como se fosse uma bolha. Então, se você olhava a campanha em si, tecnicamente ela era muito bem executada. O KV, a trilha, a escolha, tudo muito bacana, mas a próxima campanha de um mesmo governo, às vezes não fazia nenhuma remissão, nenhuma referência à campanha anterior.
E a gente tinha, bom, até uma consciência nossa de que isso é meio descabido, porque a sociedade está olhando para o mesmo governo e cada hora esse governo comunica de uma forma. Então, na parte de conteúdo, seja a eleição de uma paleta de cores, de mensagens que são fortes, né, aquelas palavras fortes dentro do governo, a parte da trilha, como que vai ser, não pode ser uma hora festiva, outra hora solene. Então, tudo isso deixa uma confusão na cabeça de quem está lá na frente, a eficiência da mensagem ela vai se perdendo, não tem um arrasto, né? Então, o conteúdo, nós fizemos um trabalho disso junto com as agências que nos atendem. Próximo passo agora é levar isso para todo o SICOM. A mídia, da mesma forma, a necessidade de regionalizar, de interiorizar, que são coisas que estão dentro do nosso decreto 6555, que rege a publicidade do setor público federal. Colocamos isso porque a normativa ela tem, às vezes, uma comunicação mais seca, mais árida, e a linha referencial ela detalha como fazer, né? E, com isso, criamos um grande posicionamento de governo para que a gente tivesse um marchar, um caminhar para dentro de uma direção que todo mundo entendesse, né? Por favor. E aí, a convergência da mensagem. A gente já está conversando sobre isso. Muito obrigado. O governo é um só, né? Então, o governo é um só, a mensagem tem que ser coesa, sem entrar na discricionariedade de cada ministério, de seus programas, das suas competências, dos seus talentos, inclusive de comunicação, mas tem que ter uma linha condutora que seja o grande referencial. Agora, e os governos são um só? Isso aí é porque, muitas vezes, na cabeça do cidadão médio, no dia a dia, ele é uma coisa meio opaca. O que é o governo federal, o governo estadual, o governo do município, o que é legislativo, o que é executivo. Então, tudo isso interfere. E aí, às vezes, a gente toma uma pedrada aí por algo que não é nem competência do governo federal e está reclamando, faz parte, é direito do cidadão, a gente precisa encaminhar. Mas, na comunicação, nosso desafio é marcar exatamente aquela linha do governo federal, os programas do governo federal, e, com isso, inclusive, fomentar uma lucidez maior sobre nossa composição interfederativa, como que o Estado é situado, né, e os poderes e as instâncias, né, as esferas de governo. E o foco da comunicação na resultante. Se cada ministério, cada órgão público é um vetor de força, a gente precisa de uma grande resultante caminhando para um único sentido, né? Isso também a gente fala de eficiência aí. Por falar em eficiência, na parte operacional, na nossa OPEC, né, que é muito utilizada aí no setor, nós fizemos ali em setembro, o secretário André lembrou aqui que a gente chegou em abril, maio, primeiro aquela arrumação básica de casa, e já chegamos até a questão da média, né, no final daquele período ali. Tá? Mas fizemos um grupo de trabalho pela eficiência, com a participação, inclusive, da CAERT, de outros players do mercado que nos ajudaram a ver onde estava pegando ali no operacional, né, as questões do dia a dia que tiram energia da gente. As agências participaram, o nosso núcleo de mídia, órgãos do SICOM. Fizemos um grande webinar também em parceria com vocês, falando sobre o MediaCad, explicando o cadastramento no beabá, né, aquela coisa mais básica ali. Aqueles que ainda não se movimentaram para aderir a alguma associação, eles também têm que ter da forma mais facilitada possível, né? Então, a gente olha para isso. O núcleo de mídia foi reestruturado, né? A gente recompôs o tamanho dele, estava na metade do tamanho que deveria ser. Isso a gente conversou com as agências, nossa capacidade de resposta aumentou bastante com isso. E a agregação de inteligência dentro da SECOM, com os pós-testes, com o nosso núcleo de BI, com pesquisas. Tudo isso agora virou um grande bunker de informação e a gente, a cada campanha, tenta fazer o aprimoramento dela, né? Na parte da integração, a gente começa falando do conteúdo publicitário e da mídia, então o Guto, que é o nosso diretor de mídia, com o Nizar, que é o diretor de conteúdo, até porque hoje em dia é tudo muito dinâmico, então uma peça que não está performando bem, você precisa ajustar às vezes o conteúdo, ou ter aquele feedback para você fazer uma programação de um segundo flight, coisa do tipo. Então, é tudo muito dinâmico, a gente precisa ter essas informações. E essa integração acontecendo.
seja da CEPUP, a orientação com as demais unidades da SECOM. Oi, som. Aqui está melhor. As demais unidades da SECOM, então, imprensa, subsecretaria de imprensa, a nossa articulação, o digital, o orgânico nosso, né, que faz o SECOM Você, o perfil da presidência, o perfil do GovBR. Então, as nossas campanhas, cada vez mais vocês vão ver uma transversalidade dela com o orgânico do governo, que já deveria acontecer há mais tempo. Agora, o André cobra muito isso da gente. E no SICOM também, né? Então, com esse primeiro semestre de média baixa de limite eleitoral, que a gente está todo mundo passando por isso, sofrendo bastante com isso, mas seguindo à risca a normativa, nós chamamos os ministérios para ver onde eles se posicionariam, a princípio, com suas campanhas, para a gente evitar uma sobreposição exacerbada e também para complementar lacunas, né? Então, olhando o SICOM como uma grande energia, um grande mapa a ser coordenado pela SECOM. E o Brasil todo refletindo sobre a nossa razão, né? Então, a razão de ser aí, da área de comunicação do governo, onde não dá para deixar nenhum brasileiro sem as nossas mensagens. E olha o desafio, já que a verba é finita, sempre vai ser, mas mais do que finita, ela era pequena, escassa. Eu vou deixar aqui os comparativos para o secretário falar depois, mas muito menor do que governos anteriores. Então, diferentemente de uma empresa privada que olha o ROI, a conversão, né, então o retorno de investimento, fala, eu não vou entrar nesses mercados, então às vezes eu trabalho com um produto em 10% dos municípios brasileiros, estou chegando a 20%, 30% da população e ok, a publicidade governamental não pode se dar esse luxo, ela não trabalha dessa forma. A gente precisa chegar nos rincões. Muitas vezes não, sempre os nossos planos de mídia tem carro de som, tem poste de som, tem barco som, tem uma série de outras questões que só o nosso Brasilzão possui, né? Então, a gente precisa chegar lá na ponta e, com isso, a gente tem que regionalizar e diversificar, fazendo uma interiorização. Então, não adianta, tem histórias aí de que, às vezes, já chegou colega vindo de mercado Rio-São Paulo, mais ligado no privado, acostumado ali, e aí chegava lá na SECOM com um plano de mídia de 3 linhas. Então, assim, não, isso aqui você tem 40% aqui é TV, tanto para rádio, tanto para mídia exterior, ou tanto para internet, 4, 5 linhas. E no nosso caso, nós temos 60, 70 páginas de plano de mídia. Tem 2, 3, 4 mil veículos dentro de um plano de mídia, porque a gente precisa realmente chegar na ponta. Então, a credibilidade do comunicador local, da rádio local, isso aí é insubstituível, porque ele está na comunidade. É quem você encontra no supermercado, na sua escola, no clube. Então, é uma coisa que é prerrogativa e é competência nossa, e a gente observa isso bastante. Então, eu trouxe aquele primeiro slide lá, tinha a pedido aqui do André, para a gente fazer uma conexão. A nossa campanha, que antes eram estanques, em bolhas, igual eu falei, vocês vão observar que aquela campanha de novembro, que é a nossa, ela... Agora, na campanha que está indo para o ar, agora em final de maio, junho, ela é uma atualização, é um aprimoramento, mas é a mesma linha visual, os mesmos elementos. Era ali a pátria trabalhadora, acolhedora e honesta, e agora a gente migra para a pátria da esperança, mas num caminhar, numa continuidade dessa campanha, e é assim que a gente vai evoluir nas nossas peças. Então, se eu der o clique aqui, vamos ver se já roda. Tem som aí, não tem? Tá ligado, hein? Então, vamos lá. São filmetes de plataformas de vídeo curto, tá? Então, vou passar na sequência, 15 segundos. Ah, você é aposentado e tem que fazer a prova de vida do INSS? Então olha só o que você tem que fazer agora. Nada. O governo agora cruza as bases de dados e pronto. Hoje a gente tem esperança porque o Brasil trabalha para melhorar a vida dos brasileiros. Acesse gov.br/saiba tudo e fique por dentro. Vai comprar? Aproveita que tá mais fácil e sem filas. Com a carteira digital de trânsito dá para fazer a venda de veículos pelo celular. E aí é só fechar negócio. Hoje a gente tem esperança porque o Brasil tá se transformando com o digital. Acesse gov.br/saiba tudo e fique por dentro. Quer saber como se conectar e ter acesso à internet? Pronto, tá aí o Wi-Fi Brasil. Hoje a gente tem esperança porque o Brasil acredita na importância de estar conectado. Acesse gov.br/saiba tudo e fique por dentro.
é assim. Você abre a torneira e vem a água que esperou por décadas. Olha aí a água da transposição do São Francisco. Isso é respeito com o Nordeste. Hoje a gente tem esperança porque o dinheiro público vai pro lugar certo. Acesse Gov. Ela chutando o balde, né? Saiba tudo Acabou e de fique por carregar a dentro. lata na cabeça. Olha como facilitou. Você aponta aqui pro QR Code, paga e pronto, não precisa nem de carteira. O Pix deu mais liberdade pra gente usar nosso dinheiro. Hoje, a gente tem esperança, porque o Brasil acredita no digital. Acesse gov.br/saiba tudo e fique por dentro. E aí agora o filme de... Eu vou passar esse aqui, ó, que é o institucional nosso da campanha, de 1 minuto. Uma coisa todo brasileiro tem hoje: esperança. Enfrentamos com coragem uma pandemia, sem descuidar da economia. E estamos saindo do outro lado mais fortes, mais produtivos do que nunca e mais preparados para crescer. Quando eu pego o Auxílio Brasil, eu já corro logo pro mercado fazer as comprinhas deles. A esperança está aí, nos braços, nos sorrisos, nas casas, no campo, nas cidades, no ar e jorrando nas torneiras do sertão. Agora a gente pode dizer que a gente é rico. Água a gente tem bastante. Uma pátria que cuida para que o dinheiro público vá para o lugar certo, porque é assim que tem que ser. E porque juntos somos a pátria da esperança, a pátria amada Brasil. Isso aqui é uma explosão de liberdade, das melhores que já podia ter. Bom, então vou passar agora aqui para o Guto fazer uma apresentação. Eu deixei os slides ali, se apresentar, e aí depois o André vai fazer os comentários também. Obrigado. Dá um orgulho danado ver isso aí na rua, né? Meu nome é José Augusto, o pessoal me chama de Guto, estou como diretor de mídia e patrocínio da Secom. Tá baixo aí, né? Melhorou? Pronto. Me ouviram? José Augusto, Guto, diretor de mídia e patrocínio da Secom. Estava dizendo que dá um orgulho danado ver essas peças na rua sendo veiculadas, né? É importante dizer que essas peças elas são derivadas de filmes, né? Então nossa publicidade veiculou nas TVs e nas rádios, né? Isso aqui foram exemplos de vídeos para plataformas de vídeos curtos, mas a gente está nas TVs e nas rádios também em forma de spot e outros formatos. Eu queria falar uma curiosidade. A gente mora em Brasília, e Brasília é uma cidade que tem uma configuração diferente, né? Um formato diferente de cidade. Mas eu tive a oportunidade de morar no interior de Minas, e eu sou de Belém, e tive a oportunidade de morar no interior de Minas também, então eu vivi algumas realidades diferentes do país. E eu queria dizer que lá no interior de Minas, quando eu morei, a televisão, a gente pegava o sinal de Brasília, porque é o noroeste de Minas, é próximo do Distrito Federal. Então a gente consumia a programação de Brasília e não de Minas. E a gente ficava sentido com aquilo. Depois de um tempo teve uma mudança e a gente passou a consumir a programação local. E aí essa mudança é muito rica para a população, né? Você poder consumir a programação local, ver o jornal falando da sua cidade, ouvir a rádio falando da sua cidade. A rádio sempre foi local, a TV nem sempre. E uma curiosidade que eu queria trazer para vocês é que, numa dessas passagens aí por Minas, eu deixei o meu documento numa loja, esqueci meu documento numa loja, e pouco tempo depois uma amiga minha me ligou perguntando meu nome completo. Aí eu falei, seu nome é José Augusto Carvalho? Sim. É porque eu ouvi seu nome na rádio. Você deixou o documento na loja tal. Então ela ouviu meu nome pela rádio, me ligou, e aí eu voltei na loja para pegar esse documento. Assim. É só uma experiência que eu queria compartilhar para mostrar como a rádio fala com o cidadão local, como é importante esse dia a dia. Né? Meu órgão de origem é a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, que é um conglomerado de veículos. Então, eu pude vivenciar o meio rádio e a TV também de perto. Hoje a gente tem, por exemplo, a Rádio Nacional da Amazônia, que
tem um ótimo sinal na Amazônia, ela tem um papel social importante de passar recados, né? As famílias se comunicam por meio da rádio. Então, assim, são meios que são caros e nós valorizamos muito na nossa estratégia de comunicação. Falando aqui agora de um exemplo de um dos filmes que a gente passou, que é de CNH digital, vindo para cá, eu peguei um voo de 4 horas da manhã e saindo meio sonolento de casa ainda, eu esqueci minha carteira em Brasília. E até agora eu não senti falta da minha carteira, porque minha carteira hoje está aqui no celular. Até falei para os secretários que no voo eu fiz uma conexão em Campinas e eu presenciei o rapaz da empresa aérea explicando para um outro passageiro, não, você pode me apresentar o documento com a CNH digital, não tem problema, é só acessar o gov.br, que lá vai ter tudo. E aí eu fiquei orgulhoso, porque a gente ajudou a construir o gov.br e a gente agora está falando do gov.br e da carteira digital na nossa comunicação. Então, vou passar agora só uma breve compartilhamento de experiência. Vou... Com você? Deixa eu só... Porque quem sabe faz ao vivo, né? Então a gente vai fazer só uma apresentação breve, mas a gente se empolga. Deixa eu contar para vocês rapidinho um histórico de como isso tudo aconteceu em termos de mudança. A gente ouve falar muito que o governo não se comunica, está se comunicando mal, né? E eu costumo dizer assim, gente, se comunicação fosse fácil, não haveria briga de casal. Porque a DR nada mais é do que o exercício básico da comunicação. E para se comunicar bem, partindo desse princípio, a gente tem que saber ouvir bem. E foi esse o recado que eu recebi do presidente. Ouça. O meu modelo é de estar perto do povo. Vocês têm que chegar perto do povo. E ele fez uma observação com relação ao cumprimento desse decreto. Regionalizar e mais, interiorizar. Mas para interiorizar eu preciso entender quem está lá na trincheira, quem está mais perto do povo, quem está ali na rádio, na TV regional. E a lógica não era bem essa, né, algo que já vinha se arrastando de muitos anos dentro da SECOM. Outro ponto que se verificou, ouvindo quem está ali na ponta, passando as dificuldades, é com relação às burocracias que ainda existem, já foram diminuídas, mas existem ainda, e que dificultam a inserção dos menores no sistema de comunicação do governo, no sistema que o governo utiliza, dos meios, dos veículos que ele se utiliza para comunicar. E, como eu disse aqui no início, bom, só dá para fazer isso com parceria, e essa parceria ela é uma relação do público e do privado, uma relação sadia do público e do privado, não como já existiu aí dos campeões nacionais, um relacionamento promíscuo, mas um relacionamento sério de saber qual é a missão do serviço público. É atender da melhor forma possível, com o máximo de eficiência e economicidade, o povo brasileiro, o pagador de imposto. E como bem diz o nosso presidente, quem gera emprego no país é o empresário, é o pequeno empresário, é o médio empresário, é o setor privado. O setor público, para gerar emprego diretamente, ele aumenta o tamanho da máquina. E aumenta aí a necessidade do pagador de imposto deixar ali uma parcela do seu dinheiro que poderia estar sendo investida em mais empregos. Então, essa foi a dinâmica, de uma maneira bem resumida, para que possa, então, fazer as perguntas. Por isso que eu trouxe o ex-secretário de Modernização de Estado e o servidor da EBC para trazer essa dinâmica nova para a SECOM. Está acelerado, nós tivemos 1 ano. E por que eu digo nós tivemos 1 ano? Porque dia 30 de junho, silêncio eleitoral, na parte de publicidade eu já não posso fazer muita coisa. A comunicação pública também fica muito restrita por causa da mensagem.
E, nesse um ano, as prioridades estabelecidas têm muito a ver com isso, de trazer para a ponta a mensagem de governo, trazer também a publicidade de governo e, claro, enfrentando as dificuldades de redução. Hoje o nosso orçamento ele gira em torno de 30% do que era aí uns 10 anos atrás, e a dinâmica de pulverizar, de levar mais adiante, ela traz alguns desafios, e a média eleitoral que foi construída, está aqui, é uma realidade também desse Estado, ela dificultou bastante. Isso ensejou uma mudança na legislação que está para ser sancionada, que eu acho que vai beneficiar todos aí um pouquinho mais, tá bom? Então, brevemente foi isso. Obrigado, André. Registrar a presença do secretário Cavalazzi, secretário de Comunicação do Governo de Santa Catarina. Muito obrigado, secretário. Você sabe que eu comecei elogiando, né, meus trabalhos aqui, né? Agora eu vou fazer algumas questões que eu acho serem relevantes. Eu falo aqui em nome do grande parte aqui, são pequenos radiodifusores. A ponta mesmo, a ponta da lança. Eu fico muito... Eu sei que o governo precisa se comunicar, mas é muito difícil, não chega para o radiodifusor as mensagens. Quando uma prefeitura vai fazer uma obra, ela se comunica pelo rádio. Quando o governo federal vai fazer uma obra, muitas vezes acaba não se comunicando. Não chega onde tinha que chegar. E quando chega, às vezes a gente está com um problema da tabela, sem atualização desde 2018, 4 anos. Será que a gente vai conseguir evoluir essa questão regional? Eu percebo uma grande vontade do governo, mas eu percebo uma grande dificuldade em transformar isso, em tangibilizar isso. Podemos ter esperança que, com tudo isso que vocês falaram, o radiodifusor, o pequeno radiodifusor, vai começar a receber um pouco mais de atenção nesses dois aspectos, de chegar o spot e chegar com um preço atualizado. Por favor, não sei quem pode responder isso para a gente. Vamos fazer uma resposta mista aqui, né? Uma das primeiras coisas, como eu falei, um dos primeiros contatos que nós tivemos foi com a CAERT e a MIRT. E essa situação da tabela ela foi trazida para a gente. O Zé Ricardo foi incumbido, juntamente com o Guto, de fazer essa verificação. E é fato, né? Havia, ou seja, há uma defasagem, há uma conjugação meio que, ou seja, é a convergência de dificuldades que acabam desencadeando problemas na ponta. Então, falta de revisão de tabela desde 2018. Como eu falei no início, os meus antecessores, aí, lógico, cada um com a sua peculiaridade, a dinâmica era distinta. Ela estava muito mais com uma cobertura nacional e que acabava sendo superficial no ponto de vista que ficava muito nas capitais. Às vezes as pessoas me perguntam, não existe nenhuma lei que obrigue você, por exemplo, a investir naquele veículo que, segundo o Ibope, é o que tem mais audiência. Realmente não existe uma lei, mas existem mecanismos relacionados à economicidade, aos princípios da administração pública que são utilizados como métrica por órgãos de controle que acabam te deixando meio que amarrado. Isso, nós já estamos discutindo também formas de modificar essa métrica para que, por exemplo, eu consiga comprar performance, ou seja, onde o nosso investimento vai ter um maior retorno, e esse retorno ele significa efetividade da comunicação. E isso passa pelo pequeno. Agora, foram verificadas várias dificuldades também do ponto de vista... Bom, eu coloquei a burocracia, nós estamos buscando reduzir isso de uma maneira... nossa, já? De uma maneira a facilitar esse acesso. Já o estudo, acho que o Zé está com ele aqui, até em condições de trazer, dessa atualização da tabela. E nós elegemos o meio rádio para fazer a atualização. Tá certo? Então, haverá atualização, já agora que eu digo é o seguinte, aí tem um detalhezinho da legislação eleitoral. Nós temos que ter muito cuidado na hora de conceder um aumento dessa tabela em período de silêncio, porque pode ser encarado pelo TSE como uma forma de injetar dinheiro nos meios para ter algum benefício disso. Mas já vai sair, ela já entra, a negociação já começa agora,
para que, findado o período de silêncio eleitoral, a gente já opere com um novo valor. Assim, também garanto ali uma segurança para o governo nesse aspecto. Então, vai chegar. O MediaCard a gente precisa, e nesse trabalho as associações nos ajudam bastante, dessa organização das pequenas emissoras, para que possam se adequar e que a gente possa, de fato, fazer o investimento. Porque se não tiver regular, se não tiver em dia com aquilo que é exigido ali pelos normativos, nós ficamos, inclusive, impedidos disso, né? Eu vou ter que ser bem rápido, o tempo está acabando, mas eu não posso deixar de perguntar. Existem algumas burocracias, emissoras têm que ser C4, C7 na Anatel para receber verbas do governo. E isso impede grande parte, isso já elimina grande parte dos radiodifusores. É necessário isso? E já também, aprimorando mais ainda a pergunta, grande parte dos radiodifusores aqui estão em cidades de 10 mil habitantes, 5 mil habitantes, 7 mil habitantes, e essas emissoras são extremamente importantes nessa comunidade. Mas não chega ali porque a linha de corte não permite. Então é fundamental esse ajuste, porque a linha de corte de 1 milhão, tudo bem, mas a linha de corte baixa, onde realmente é necessário esses informativos. A dinâmica ela precisa ser toda revista mesmo. Então, as linhas de corte nos impedem muito. Se eu vou fazer praça com pesquisa, eu consigo pegar muito pouco. Tem pouca gente que vai conseguir levar essa publicidade. E se você faz sem pesquisa, você acaba pulverizando demais e as linhas de corte vão acabam sendo draconianas até. Então, não é um problema simples de resolver, porque eu preciso de parametrização por causa dessas questões relacionadas à transparência, ao controle, à governança. E a gente tem, inclusive com essas nossas reuniões, justamente o problema é apresentado, mas tudo bem, nesse diálogo público-privado, qual seria a sugestão viável, obedecendo às limitações de cada um? Como a gente fala lá, os CPFs aqui são fáceis de ser atingidos, né? Então, peraí, vamos construir aqui algo que favoreça a transparência, a governança e que possa resolver esse problema. Eu preciso falar com os 10 mil, eu preciso falar com eles. Então, questão de potência de antena, nós estamos fazendo ali uma miscelânea para chegar num modelo que traga uma solução melhor do que aquilo que a gente tem hoje. Hoje é o que a gente tem e que está trabalhando, tentando achar essa solução, que não é simples. Não é simples. Bem, o nosso tempo é curto. Mais algum detalhe, secretário? O Zé, aqui com relação à correção, né, da tabela. Da tabela aí, o secretário André já falou do período, mas as negociações já vão começar agora em junho e vão progredir, até porque isso leva tempo, pelo núcleo de mídia até outubro, né? E aí, logo após a eleição, a gente já sai desse risco de ser considerado algum tipo de benefício entre as partes, mas vai do IPCA dos últimos 12 meses, né, um acumulado aí de 12%, até 22% naquelas praças que têm maior disparidade. Então, deve ir dentro dessa faixa de valor uma primeira atualização, com compromisso de doravante a gente não deixar defasar mais, né? O passado a gente não tem como responder por períodos muito anteriores, né? Nós fizemos... A frase que eu ouvi foi o seguinte: ou resolve ou acaba. Simples assim. Bom, uma coisa está decidida, não vai acabar. Então, nós vamos resolver. O esforço que nós fizemos foi nesse sentido. Olha, o que a gente consegue fazer para tentar corrigir 4 anos? Se não dá para fazer, porque é algo que foge demais da linha de orçamento que nos foi concedido, então faça e estabeleça a regularidade. Então, a ideia é que a gente faz o primeiro e estabelece a regularidade anual disso daí, para que não ocorra de novo essa situação, né? Perfeito. Eu tinha muitas perguntas, acho que os radiodifusores têm muitas perguntas, mas o nosso tempo é curto e a gente tem que dar sequência ao último dia do Congresso. Nós agradecemos a presença de todos vocês. 18º Congresso Catarinense de Rádio e Televisão, ACAERT, pensando grande em novos tempos. O maior evento da radiodifusão do sul do país. Patrocínio Fiesc, Celesc, Casan, SC Gás, BRDE, OSESC, Fecomércio, Sebrae e Cicobi. Apoio CREA. Realização ACAERT.